Então, pessoal, nessa atividade de hoje, nós vamos fazer os sólidos de Arquimedes. Eu estou fazendo essa brincadeira com esses volumes básicos, esses sólidos básicos, eu tenho algumas intenções com isso. Primeiro é que, enquanto vocês vão fazendo isso, a gente vai se acostumando, se habituando com a interface, testando as ferramentas, usando as ferramentas básicas do Formit. E eu fico trabalhando com essas formas geométricas. Na próxima aula a gente vai fazer uma outra atividade nesse sentido também, para dar um pouco de repertório mesmo de formas e soluções formais, né? Então é mais um exercício para a gente fugir de formas mais básicas e mais padronizadas. Então nós vamos fazer hoje alguns sólidos de Arquimedes. Vamos modelar alguns, não são todos, não vamos fazer todos não, são 11 os sólidos de Arquimedes. Então, o que são? São poliedros semi-regulares, convexos, cujas faces são polígonos regulares de mais de um tipo. Então, cada face desse sólido vai ser um polígono regular. E todos os vértices, todos os lados desse sólido são iguais, têm a mesma medida. Então, é uma forma geométrica que tem o mesmo lado, com a mesma dimensão. Se eu fosse fazer com várias barras, todas do mesmo tamanho, eu consigo montar aquele sólido geométrico. Então, existe o mesmo arranjo de polígonos em torno de cada vértice. Enfim. Então, esses aqui são os 11 sólidos de Arquimedes, mais o hexaedro, que é o cubo. Então, nós vamos fazer o tetraedro, o octaedro, aí tem o icosaedro, dodecaedro, hexaedro truncado, tetraedro truncado, octaedro truncado, enfim. Não precisamos saber todos esses nomes, né? Os nomes a gente acaba guardando pelo uso. Então, o tetraedro, né, é como se fosse uma pirâmide triangular com 4 lados triangulares. O octaedro são 2 pirâmides com a base quadrada, né, todos os lados iguais. Os triângulos aí são equiláteros. Aí tem o icosaedro, que eu não vou fazer, e o dodecaedro. Eu circulei aqui os que a gente vai fazer, tá? E aí eu vou explicando mais em detalhes. Aí temos o hexaedro truncado. Então, o que é esse truncado? O hexaedro é o cubo, só que com as pontas cortadas, né? Então, tirou as pontinhas aqui, ó. Tirou todos os 8 vértices, cortou a beirada. Todos os segmentos que tem aqui, têm o mesmo tamanho. De todos os lados desse sólido, os segmentos vão ter o mesmo tamanho. O tetraedro truncado é a mesma coisa, só que em vez do cubo, eu vou partir do tetraedro. E vou cortar as beiradas. Eu vou mostrar como que a gente faz esse. Ainda tem esse icosaedro truncado, ou sólido de Goldberg, que é a forma geométrica para fazer uma bola de futebol. E tem o dodecaedro truncado. Não vou ficar entrando nesse mérito de como gerar cada uma dessas formas, embora eu ache bem interessante. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, vamos fazer um cubo. E aí nós vamos começar a trabalhar a partir do cubo. Então, o cubo vocês já fizeram, eu vou fazer um outro aqui para a gente começar. Né? Nós vamos fazer esses sólidos aqui. Deixa eu desligar aqui o layer. Quero que vocês cheguem no final dessa aula com esses sólidos modelados. O cubo original, aqui eu criei um layer, né? Eu criei uma camada para poder copiar o cubo e mudei o material para deixar ele transparente para eu enxergar como que a gente vai fazer, construir o sólido a partir do cubo. Então aqui eu tenho um tetraedro. São 4 lados triangulares. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou passar direto para o tetraedro, que aí eu vou fazer o cubo rapidamente e depois a gente vai fazer o tetraedro. Então, eu vou pegar um arquivo novo, né? Vou salvar ele aqui. Save Sketch.
Tem muita gente tendo problema para salvar. Eu já tive. Vocês têm que tomar cuidado, gente, na hora de salvar no Format. Isso aqui, ó, quando a gente clica nessa barrinha aqui, a gente tem todo o caminho do arquivo, né, todo o endereço do arquivo dentro do computador. Nesse endereço todo aqui, ó, não pode ter nenhum acento, nenhum caractere especial, senão ele não deixa salvar. Então, quem está tendo problema de salvar o arquivo, checa isso, se não tem nenhum acento, nenhum caractere aqui em cima. Ó. Se tiver, vocês vão ter que voltar e ir renomeando, né, os arquivos ou as pastas para poder resolver esse problema. Então, eu vou salvar o meu arquivo aqui. Atividade 1.2. Então, ó, o nome, né? Meu nome, sobrenome, underline, ATV 1.2, 1.2, sólidos de Platão. Sólidos de Arquimedes, quer dizer. Platão foi semana passada. Então, salvei meu arquivo. Vou botar aqui numa vista de topo, já está. E vou fazer um cubo. Né? Vou fazer um retângulo. Fazer ele com 10 metros. Opa, peraí que eu estou com unidade imperial, eu quero métrica. E aí eu vou fazer o cubo de 10 por 10. Então está aqui o meu cubo, vou para a vista 3D, seleciono a face e faço a extrusão, digito aqui também o valor. Na versão mais antiga vocês têm que apertar o Tab para poder digitar o valor. Na versão mais atual é só digitar direto que ele já aceita, deu Enter. Então, ó, fiz o cubo, eu vou selecionar tudo, aperto o ESC para voltar para a ferramenta de seleção. Com 2 cliques eu seleciono o cubo todo e vou criar um grupo. Aqui já faz o grupo direto. Aqui, ó, vou fazer um grupo. Seleciono os objetos, ok, já está selecionado, aperto Enter, ele fez um grupo. Vou entrar nesse grupo e vou editar o nome dele. Então, só relembrando coisa que a gente já viu na última aula, né? Vou chamar isso aqui de cubo. Vai. Cubo. Ok. Então, agora vamos fazer o tetraedro mesmo. Então, ó, o tetraedro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cubo aqui, não vou nem copiar, não. Posso usar esse aqui mesmo. Primeiro eu vou aplicar um material nele. Onde estão os materiais? Aqui, ó. Segundo ícone. Eu vou clicar aqui, vou adicionar um novo material. Não importa o nome. Ok. Está aqui o material. Aí eu vou editar esse material. Com o botão direito, eu consigo editar o material. Eu vou colocar aqui, ó, só uma transparência. Tá vendo? Tem uma opção aqui de transparência, então vou deixar isso transparente. E onde que eu mudo a cor aqui? Ai, não, peraí, não era isso que eu queria. Como é que eu mudo a cor? Agora eu me perdi na mudar a cor aqui, ó. Só clicar no quadradinho da cor, vou botar um tom de amarelo. Editei o material, vou aplicar esse material aqui, ó. Então, eu fiz esse cubo ficar transparente. Eu fiz isso ficar transparente só para a gente enxergar agora o que vai acontecer. Para fazer o tetraedro, eu vou usar o cubo como ponto de partida e eu vou simplesmente traçar todas as diagonais desse cubo
que eu vou ter um tetraedro. Então, eu vou pegar uma ferramenta de linha e vou traçar todas as diagonais. Ó. Posso ir unindo elas. Observem que quando eu faço duas diagonais, eu vou à terceira, ó, eu fecho um plano lá dentro. Eu posso continuar desenhando e à medida que vai fechando os planos, ó, ele vai fechando os polígonos, ele vai definindo os planos. Fechar lá embaixo e está aí o tetraedro. Então, se eu quiser enxergar só isso aqui separadamente, eu posso criar uma camada. Então, já mostro aqui também, basicamente, o recurso de camada. Eu vou criar uma camada aqui, ó, que eu vou chamar, dando 2 cliques aqui eu edito o nome, eu vou chamar isso aqui de construção, né, que é a base do que eu quero fazer. Seleciono o cubo e aí eu posso aplicar aqui, ó, em cima eu vou falar em qual layer eu quero pôr esse cubo. E aí eu posso desligar o layer e enxergar só o sólido que me interessa. Então, esse é o tetraedro. Depois que concluiu aqui o sólido, faz a mesma coisa que a gente fez com o cubo. Clico 2 vezes, seleciona tudo, faz um grupo, né, dá um OK, já estava selecionado. E aí entra nesse grupo e muda lá a propriedade dele. Isso aqui agora chama tetraedro. Aqui, fica aqui. E aí você renomeou.